Wazwela, Daniel Wazwela, Jeremiah Wazwela, Okune Wapala, Elian Wazwela, Moisés Wazwela, Enoque Wazwela, Okune Wapala. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Em todo tempo. E em todo tempo. Deus é bom. Quem está feliz com Deus, diga amém. Esse está fraco. Quem está triste com Deus, diga amém bem alto. O nosso livro em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Qual é o tema? Amém. Então, Mateus 16, 18. Eu não vejo o Otávio, se é que eu posso corrigir. Posso pedir alguém para acompanhar? Amém. Então, agora recorrendo para acompanhar. Mateus capítulo 16, versículo 18. Vamos começar no versículo 13. Amém? Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é. Ele respondeu: alguns dizem que eles alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Vocês perguntou-lhe: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai do céu quem me revelou isto. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Amém? Deus de glória, Deus de poder, obrigado pelas coisas que o Senhor tem feito no seio do teu povo. Todavia, ó Deus, que seja feito o teu querer e a tua vontade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome o teu assento. Levante uma salva de palmas. Olha, que está ao teu lado, dê um sorriso, mesmo depois de ser depois de uma linda poesia, que Deus é Pai grande e não está mais à vontade na casa do Pai. Amém. Deus é bom toda hora e toda hora. Deus é bom.
a igreja vai prevalecer. Primeiro, eu gostaria, e eu acredito que ao longo da semana se falou isso, que igreja não é o lugar. A igreja não é o lugar. Como assim, evangelista, que a igreja não é o lugar? A Bíblia diz que Herodes, no livro de Atos, ele prende Pedro. E quando ele prende Pedro, ele coloca na prisão. Os cristãos estavam excluídos por conta do tempo que se dava naquela altura. Então, na casa de alguém, a Bíblia vai dizer que a igreja orava insistentemente pela vida de Pedro. Logo, eles não estavam nas sinagogas, não estavam no templo, estavam numa casa orando porque Pedro havia sido preso. Mas a Bíblia faz questão de dizer que a igreja fazia constante oração para Pedro. Logo, você entende que a igreja não é parede. Nós aqui estamos num templo, mas essas quatro paredes não fazem igreja. Se nós entendemos que a igreja não é lugar, vamos dar conta que afinal temos errado nas nossas explanações quando de manhã ao domingo acordamos, colocamos a Bíblia na pasta e alguém pergunta: aonde é que você vai? E a palavra que sai da nossa boca é: eu vou à igreja. Então, se a igreja não é parede, logo na igreja não se vai, na igreja se é. Eu não vou à igreja, eu sou igreja. A ideia que muitos têm é que quando nós falamos vou à igreja, pensamos que é um sítio onde nós estamos, cultuamos e vamos prestar culto racional. No livro de João, Jesus percebeu que a igreja não é lugar, por isso que ele disse assim: vai chegar um tempo em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em logo não tem a ver com o lugar, é com a pessoa que está no lugar. Mas para você entender, eu tinha que fazer uma exposição daquilo que é o tema. A igreja vai prevalecer. Se eu pegar palavras por palavra, eu começo com A, e os meninos da primeira e segunda classe, eles vão dizer que o A é a primeira letra do abecedário. Mas os da oitava, quinta, do ensino superior, tem uma visão diferente, e eles vão começar a dizer o A é um artigo indefinido do feminino do singular. Agora a expressão vai, ela está a ser conjugada no presente do indicativo, isso na terceira pessoa. Porque se eu conjugar o verbo ir na primeira pessoa, eu vou dizer eu, tu, ele, vai. Quando você aprofunda o termo prevalecer,
expressão, a igreja vai prevalecer, é de que a igreja vai permanecer, se calhar. Mas se você procurar a etimologia da palavra prevalecer, você vai dar conta que não é isso que calhar você pensou. Porque etimologicamente a palavra prevalecer, ela está ligada a poder, a autoridade. Prevalecer é uma palavra de origem do latim que quer dizer tornar-se mais forte, dominar ou ter mais poder ou influência. Do português, se você colocar prevalecer, vai encontrar predominar, influência ou força. Então, o que é igreja? A igreja, ela é do grego, quer dizer eclésia, que significa uma assembleia de chamados para fora, comunidade dos cristãos ou conjunto de fiéis ligados pela mesma fé. Então, igreja não é lugar. Igreja é um conjunto de pessoas que nasceram de novo em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia, no capítulo 16, versículo 18, quando Jesus olha para Pedro e diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu disse que prevalecer tem a ver com força, tem a ver com poder, tem a ver com autoridade. Então Jesus está a dizer assim, em outras palavras: olha, Pedro, só tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na minha tradução você vai ver que ele não fala porta, ele fala forças. Em algumas está Hades, em outras está inferno. Ele está a dizer assim: as forças do inferno não terão domínio sobre a igreja, de acordo com aquilo que é a tradução de prevalecer. Jesus está a dizer assim: olha, vocês vão ser perseguidos, mas nunca vão ser destruídos, porque toda a força que se levantar contra vocês, diante de vocês mesmo cairão. E Jesus olha para Pedro e diz: tu és Pedro, sobre esta pedra, não está a dizer Pedro, está a dizer ele, sobre ele edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que quer dizer? Que a edificação da igreja não está no Pedro, está em Jesus. Porque quem salva não é Pedro, quem salva é Jesus. Quem morre na cruz não é Pedro, quem morre na cruz é Jesus. Quem disse: vinde em mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, não é Pedro, é Jesus. Então, a igreja não está fundada em Pedro, a igreja está fundada em Jesus. Então, eu não vou à igreja, eu sou igreja. Quando nós entendemos que nós não vamos e que nós somos, até na nossa casa vamos fazer culto e o Espírito Santo de Deus vai se manifestar. Porque Mateus diz assim: aonde tiver duas pessoas falando no nome dele, ele está. Então nós estamos falando: vai à igreja, eu se preocupou, vai à igreja ou vai ao templo? Porque na igreja não se vai, na igreja se é. Porque a Bíblia vai nos ensinar que nós somos membros do corpo de Cristo.
o Espírito Santo de Deus habita. Mas essa conversa, para se desenrolar, ela começa então com uma pergunta de Jesus. Porque Jesus está com os discípulos e vai lhes perguntar o seguinte: o que as pessoas dizem sobre mim? E alguns vão
mas eu preciso entender o que vocês já estão aqui dentro dizem sobre mim. Quem vocês dizem que eu sou? Porque é complicado quando a pessoa que está contigo não acredita em você. Quando você vive com alguém e você sabe que essa pessoa não rouba, ainda que for na escola, ainda que for num outro sítio, e falarem o teu filho roubou, como você convive com ele aqui dentro, você vai dizer, não, essa é coisa de lá fora, não é coisa daqui. Então Jesus está preocupado com isso. Até porque a produção da eclésia é chamados para fora. Se é chamado para fora, porque está lá dentro. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Aleluia! Deus é bom Em todo tempo, e em todo tempo. Deus é bom. E nós temos que correr. Porque se você não sabe quem você é aqui dentro, lá fora vão te enganar. Lá fora agora tem uma conversa que está a rolar. Que para ver sucesso no emprego tem que dar banho. Só que o que começa com um banho termina com me dá teu pai, me dá teu filho. A história é sempre a mesma, a artimanha é sempre a mesma. Quem aprendeu bem aqui dentro dificilmente vai ser enganado por falsos profetas, porque eles estão lá, aí fora da tua escoleira. Quem está enraizados com as suas raízes em Jesus, venha o vento de onde vier, venha o que vier, aconteça o que acontecer, nada consegue lhe abalar, porque ele está em Cristo Jesus. Só que tudo que começa aqui dentro tem que sair lá fora, porque a nossa verdadeira missão não é aqui dentro, é começar aqui dentro, mas terminar lá. Fora. Porque enquanto eles não foram revestidos dentro, não tiveram como sair fora. Por isso que
porque prenderam Pedro. Mas no versículo 19 e 20 do capítulo 16, a Bíblia diz que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas nos últimos dias Jesus vai dizer: eu estou a te entregar a chave, ou seja, o que você ligar na terra será ligado nos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus. Então a igreja tem chave, evangelista, sim, só que essa chave é diferente, porque essa chave nem sempre precisa estar diante da porta para que a porta possa se abrir. Como assim, evangelista? Eu vou dizer que a oração que fizemos no Caseira, ela tem tanto poder que chega na Europa e encontra a pessoa que estamos a orar e começa a desfazer aquilo que o mundo satânico pensa em fazer. Então, Jesus se encontrou com alguém e essa pessoa lhe falou: não vai na minha casa, basta que você fale uma palavra e o doente vai encontrar com saúde. Eu vou dizer que quando a igreja ora, alguma coisa do céu acontece, as comportas do céu se abrem e o Deus envia anjo a teu favor, e aquilo que estava oculto vem visível. Então a igreja tem chave. Só que você vai entender que tem porta que se abre com chave e tem porta que se abre com presença. Quando você é inteiro, você vai encontrar algumas portas que para abrir não precisa chave. Você tem que chegar lá. Aqui não tem sensor, né? Quando entender que tem presença de pessoa, a porta automaticamente se abre. É por isso que tem pessoa que chega em determinado lugar que depois lhe pergunta: qual é o link? Quem é que te trouxe aqui? Como é que você entrou? E você vai dizer: tem porta que eu abro com chave e tem porta que eu abro com presença. E nessa coisa de abrir porta, a Bíblia vai dizer que Pedro lhe prenderam, agora Pedro está dormindo. Ou seja, como é que é possível uma pessoa que lhe comunicaram que vai morrer está a dormir? Mas antes de dormir, perceba que Pedro está preso na prisão. Lhe acorrentaram mais. Além de lhe acorrentarem mais, colocaram mais pessoas à sua volta. Jesus é bom de guardar pessoa. Se tem pessoa que sabe guardar pessoa, é Jesus. Não estou entendendo, evangelista. Agora falou, está dizendo assim: vamos matar todos os meninos dos 0 a 2 anos. Deus disse assim: filha, aquele que você quer matar, vai guardar na tua casa. Você vai entender comer, você vai entender beber, você vai entender vestir. Se tem pessoa que sabe guardar pessoa. Agora, Deus pegou Pedro de volta, vamos na prisão. Porque além das correntes, os guardas também estavam lá. Agora, Pedro está dormindo, liberou de olho na cara, mas está dormindo. Evangelista, qual é a explicação basílica que podemos tirar disso? No livro de Mateus, capítulo 7, vai dizer sobre a rocha. E diz assim: que o homem que edifica a casa dele na rocha, vem vento, vem chuva, estremece, mas a casa não cai. Então, por que está dizendo assim? Se eu estou na rocha, vou descansar. Mas essa questão de chuva e de tempestade, tenho que te explicar aqui no âmbito do Caseira. Existem casas que, quando é tempo de chuva, é luta. Quando sabem que vai chover, nem casa não dorme, porque sabem que tem quando é canto que vai entrar água. Tem casa que, quando faz sol, aquele sol de 17 horas,
presença. Mas quando Pedro vai até a casa onde estava a igreja, ele teve que bater a porta. Ele bate a porta. E a menina vem e ouve a voz de Pedro. E regressa onde estão os outros. E diz assim: Pedro estava fora. E os que estão aqui dentro disseram: não pode ser Pedro. Ouviste mesmo bem, é Pedro. Ela disse: não, é mesmo. Na dúvida da tua oração, na dúvida da tua. Tem pessoas que tem dias que nessa semana oram fervorosamente, mas amanhã, quando o gás acabar, ainda. Será mesmo que Deus me ouviu? Será mesmo? Será? As dificuldades da vida não podem te fazer querer duvidar da tua oração. Só que tem portas que se abriram sozinho, mas tem sido que para Pedro entrar tiveram que abrir. Entende? Tem portas que eu chego sozinho. Tem portas que do outro lado é que tem que me abrir. A igreja precisa entender que não é de se fazer de bailar, é de se ajudar. Porque a pessoa que quando me fala: não, vamos chamar de ouvir a cantar, me ensina ainda também, vai te falar: é agora de tempo. Eu comecei: não é de começar, é só para me ensinar. Porque a menina está dizendo assim: lá fora tem Pedro, ele quer entrar, quem pode abrir sou eu. Nós precisamos entender que quando eu vou trabalhar, não é para se sentir, eu estou a entrar, para abrir para os outros também entrar. Tem pessoas na igreja que falam assim: se dá para o trabalho deles, se dá para o carro deles, se dá para tudo deles. Irmão, aqui não é só de você entrar, é de você entrar e abrir para os outros também entrar. Porque a mulher está dizendo: Pedro está lá fora, quem consegue abrir sou eu. Então nós temos que abrir para que todos possam entrar. Eu penso que sou o único que todo isso meu bem grande. E se você entender isso, vai levar a tua família. E vai perceber que quando você é o que trabalha lá em casa, vai sofrer, vai sofrer. É bom quando na família não é só um, é dois, três, quatro. Porque você vai ser sempre o mais sacrificado. E quando tem que fazer 50-50, você vai dar 200, você é o único. Ah, mas se você abrir porta para os outros, aí é bom. Ô mano, tem não reunião familiar, ela vai casar, vamos dar cada quarto. Porque a fulana trabalha, a Joana trabalha, a Ana tem negócio, a Filipa, a Linda. E algumas pessoas confundem quando pensam que o poder que a igreja tem vem dos montes. Algumas pessoas pensam que a autoridade vem já do monte. Porque a monte quando vem do monte, quando vem, sou Jesus. Não me toca. Eu estou a sair e falar com o Pai. Olha, aqui não falar com quem? Nós aqui vamos falar com quem? Jesus. Essa questão de estar aqui dentro é para entender, para depois ir lá fora. Porque aqui pessoa aqui dentro só pregou uma vez, só mesmo uma vez que
E essa semana ele disse que estava com muita fome. E foi à igreja. E lhe contaram o profeta. E ele estava fraco por causa da fome. E o profeta lhe falou: você vai morrer. Pelo estado que ele estava. Ele falou: joelha. E ele ajoelhou no altar e fechou os olhos. E depois o profeta lhe falou: O que é que você está vendo? Ele disse: estou vendo escuro. E o profeta disse: está vendo? Vai vir morrer. Mas sabe que fecha os olhos, vê claro. É assim que com os olhos fechados, eu vou ver claro. É preciso entender que os que estavam aqui dentro têm que se preparar para poder sair lá fora. E para melhor ensinar lá fora. aleluia. Até que palavra do Senhor. Aleluia. E quem não tem o rosto